Na memória popular, o Império Romano costuma ser lembrado por suas conquistas militares, por monumentos como o Coliseu e pelas leis que inspiraram sistemas jurídicos até hoje. Mas por trás desse brilho de mármore e ouro, havia uma realidade que quase nunca aparece nos livros de história. Entre os milhares de escravizados que sustentavam a vida da elite romana, existia um grupo em especial, marcado por uma forma de exploração brutal e silenciosa, os concubinos masculinos. Esses jovens, arrancados de suas famílias ou comprados em mercados, eram transformados em objetos de prazer e símbolos de status. Suas vidas estavam sempre sob controle, desde a aparência até os sentimentos mais íntimos. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa realidade esquecida. Vamos entender quem eram esses concubinos, como eram escolhidos, que rotina levavam e qual foi o impacto dessa prática não apenas em suas vidas, mas em toda a sociedade romana. O objetivo não é romantizar nem apenas chocar, mas revelar uma dimensão do império que expõe o preço humano de seu esplendor. Ao longo desta história, você vai perceber como o poder pode transformar pessoas em mercadorias e como até as maiores civilizações escondem horrores por trás de suas vitórias. Antes de mergulharmos nessa história esquecida de sofrimento e sobrevivência, aproveito para te convidar, se você gosta de aprender sobre as verdades ocultas da história, já deixa o like neste vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Acho fascinante como conseguimos nos conectar através do tempo e do espaço, explorando juntos esses relatos tão distantes e, ao mesmo tempo, tão humanos. Os concubinos masculinos da Roma antiga vinham de origens diversas, mas tinham algo em comum, que eram jovens e vulneráveis. A maioria tinha entre 15 e 20 anos quando era levada para esse destino. Alguns nasciam já em condição de escravidão, outros eram capturados em guerras ou entregues pelas próprias famílias em situações de miséria e dívida. Nos mercados de escravos, eram tratados como mercadorias de alto valor. Comerciantes e senhores avaliavam cada detalhe, idade, corpo, origem e até o temperamento. Havia preferências bem marcadas. Os gregos, por exemplo, eram muito procurados pela fama de cultura e refinamento. Já os jovens de origem germânica eram disputados pela pele clara e porte físico robusto. Esses estereótipos étnicos alimentavam o comércio e ajudavam a justificar preços altos. Mas, apesar das diferenças de origem, todos passavam pela mesma desumanização. Eram expostos em praças ou casas de leilão como gado, enquanto os senhores discutiam seu valor em voz alta. O medo e a vergonha que deviam sentir raramente eram levados em conta, o que importava era o quanto poderiam satisfazer os desejos e aumentar o prestígio de quem os comprasse. Para as famílias que perdiam seus filhos, o trauma era devastador. Muitas vezes, nunca mais tinham notícias deles. Em culturas onde os laços familiares eram sagrados, essa separação representava uma ferida aberta que dificilmente cicatrizava. No fim, esses jovens não eram escolhidos por habilidades ou inteligência, mas por características físicas que correspondessem às fantasias da elite. A partir do momento em que eram comprados, já não lhes restava escolha, e sua vida havia se tornado propriedade de outro homem, e sua identidade passava a ser definida por aquilo que podiam oferecer, nunca pelo que realmente eram. Uma vez capturados ou entregues pelas famílias, os jovens concubinos entravam em um circuito organizado de compra e venda. Roma possuía mercados de escravos movimentados, onde os leilões eram conduzidos de forma pública e sem pudor. Os jovens eram expostos em plataformas de madeira, obrigados a permanecer em silêncio enquanto os compradores avaliavam cada detalhe e a firmeza do corpo, a cor da pele, os dentes, o cabelo, até mesmo cicatrizes. Comerciantes experientes destacavam suas qualidades em voz alta, como se estivessem anunciando animais em um leilão. Esses rapazes eram considerados a mercadoria de luxo. Não eram comprados para trabalhos braçais, mas para satisfazer os caprichos íntimos e sociais de seus donos. Isso fazia com que os preços disparassem, e possuir um concubino belo e jovem se tornava símbolo de prestígio entre os ricos. Muitas vezes, senadores e aristocratas competiam para mostrar quem tinha o companheiro a mais cobiçado, transformando vidas humanas em troféus de status.
Além dos mercados, existiam verdadeiras escolas de treinamento, semelhantes aos ludus dos gladiadores. Nessas instituições, os jovens eram moldados para se tornarem mais atraentes e úteis. Passavam por rotinas rígidas de exercícios, aprendiam música, poesia e etiqueta, e eram condicionados psicologicamente para obedecer sem questionar. O objetivo era entregar ao comprador não apenas um escravo, mas um produto refinado, pronto para impressionar convidados e aumentar o prestígio da casa. A lógica por trás desse sistema era puramente econômica. Quanto mais belo, educado ou raro fosse o concubino, maior o lucro do comerciante. A demanda da elite alimentava toda uma rede de comércio que atravessava o Mediterrâneo, envolvendo guerras, sequestros e escravidão por dívida. Cada jovem vendido representava não apenas lucro para os negociantes, mas também a destruição de famílias e comunidades inteiras. O resultado era um mercado que transformava seres humanos em mercadorias de luxo, reduzindo suas vidas a números em tabuletas de cera e a negociações feitas em voz alta. A seleção, fria e calculada, deixava claro que, em Roma, a juventude e a beleza eram mais valiosas do que qualquer dignidade humana. Depois da compra, os concubinos passavam a viver sob as regras absolutas de seus senhores. Muitos eram instalados em aposentos próximos às áreas privadas da casa, sempre disponíveis para atender a qualquer chamado. A aparência de conforto, roupas de seda, joias delicadas, acesso a banquetes escondia uma verdade mais dura, e nada disso era sinal de liberdade, apenas parte do papel que precisavam desempenhar. Dentro da hierarquia doméstica, sua posição era ambígua. Outros escravizados os olhavam com desprezo, considerando sua função vergonhosa. Já os membros livres da família tratavam esses jovens como distrações temporárias, raramente lhes concedendo respeito ou consideração. Isso fazia com que vivessem em constante sensação de não pertencer a lugar nenhum. O controle se estendia muito além do corpo. Muitos concubinos eram instruídos em poesia, música e conversação para entreter convidados, mas sempre de forma a exaltar o prestígio do senhor. Até sua voz e seus talentos não lhes pertenciam. O que aprendiam servia apenas para reforçar a imagem pública da casa. As relações pessoais também eram limitadas. A possibilidade de amizade ou romance era quase inexistente. Qualquer vínculo estava sempre sob risco, já que uma palavra mal interpretada ou um gesto de afeto podia despertar suspeita e resultar em punição. O isolamento, muitas vezes imposto deliberadamente, garantia que não tivessem apoio emocional nem oportunidade de formar laços sólidos. Assim, o cotidiano dos concubinos se resumia a antecipar desejos, representar contentamento e manter a aparência de submissão voluntária. Viviam entre o luxo superficial e a ausência total de autonomia, presos em uma rotina que os lembrava constantemente de que eram vistos não como pessoas, mas como extensões do poder e do prazer de seus donos. O domínio sobre os concubinos não se limitava ao espaço físico da casa. Seus corpos e suas mentes eram moldados de acordo com os interesses dos senhores. Rotinas rígidas de exercícios mantinham a aparência jovem e atraente, enquanto dietas específicas buscavam preservar um ideal de beleza que mudava conforme o gosto de cada mestre. Em alguns casos, a exigência ia ainda mais longe. Procedimentos rudimentares, como a aplicação de óleos corrosivos para clarear a pele ou pequenas cirurgias sem anestesia, eram usados para alterar a aparência. Essas práticas, arriscadas e dolorosas, raramente levavam em conta a saúde do concubino. O objetivo era apenas atender aos caprichos de quem o possuía. O controle psicológico era tão severo quanto o físico. Muitos senhores alternavam momentos de gentileza com atos de crueldade, criando dependência emocional. Um privilégio concedido num dia podia ser retirado no seguinte como punição, mantendo o jovem em estado constante de incerteza. Essa manipulação minava qualquer senso de estabilidade e fazia com que os concubinos vivessem em permanente vigilância sobre si mesmos. Para sobreviver, precisavam se tornar verdadeiros atores. Aprendiam a decifrar cada gesto e cada humor do senhor, a sorrir quando sentiam medo, a demonstrar gratidão enquanto eram explorados. Essa performance forçada ajudava a evitar castigos mais graves, mas tinha um preço alto, pouco a pouco, corroía a identidade e a espontaneidade desses homens.
O resultado era uma vida de tensão contínua. Até o corpo e os sentimentos deixavam de ser seus. Tudo era regulado por regras externas, de como deveriam se portar até o que podiam expressar. A combinação de disciplina física e manipulação emocional transformava-os em instrumentos de prazer moldados pela vontade de outro, um processo que reduzia pessoas a papéis, apagando lentamente quem eram de verdade. Embora vivessem sob constante vigilância, alguns concubinos arriscavam desafiar o sistema. Tentativas de fuga, ainda que raras, aconteciam em meio ao desespero de recuperar a própria liberdade. Mas as chances de sucesso eram mínimas. Quando capturados, as punições eram brutais e públicas, planejadas para servir de exemplo a todos os outros escravizados. Chicotadas, marcações a ferro e até execuções em praça pública deixavam claro que a vida de um concubino não lhe pertencia. Para aqueles que não viam saída, até o suicídio parecia uma alternativa de escape. Mas nem isso lhes era permitido. Mestres que haviam investido grandes somas em sua aquisição impediam qualquer tentativa, mantendo os jovens sob vigilância constante e retirando qualquer objeto que pudesse ser usado para se ferir. Até o direito de decidir sobre a própria morte lhes era negado. Apesar da brutalidade do sistema, o espírito humano se manifestava em pequenos gestos de resistência. Alguns concubinos encontravam maneiras discretas de manter a dignidade, de um olhar firme diante da humilhação, uma palavra sussurrada de consolo a outro escravo, ou até o esforço de preservar uma lembrança da vida anterior. Outros se apoiavam em redes clandestinas de solidariedade, trocando sinais e informações que ajudavam a suportar o peso da servidão. Essas formas de resistência raramente mudavam a realidade concreta, mas eram essenciais para preservar um resquício de humanidade. No meio da violência e da submissão, representavam a prova de que, por mais que Roma tentasse transformá-los em objetos, continuavam sendo pessoas, capazes de sentir, pensar e desejar liberdade. A cada punição ou tentativa frustrada, a mensagem era reforçada e desafiar o sistema era quase impossível. Mas o simples fato de alguns terem tentado revela que, mesmo em condições extremas, a vontade de viver com dignidade nunca foi completamente apagada. O sofrimento dos concubinos não se limitava às paredes das casas romanas. Cada jovem levado para essa vida significava também a destruição de uma família e o enfraquecimento de uma comunidade. Pais e mães, muitas vezes, nunca mais tinham notícias dos filhos. Aldeias inteiras viam sua juventude desaparecer, alimentando uma engrenagem que se espalhava pelo império. Esse impacto coletivo ajudava a perpetuar ciclos de miséria. Comunidades conquistadas eram forçadas a conviver com a ausência de seus membros mais fortes e promissores, enquanto a elite romana transformava essa dor em luxo e entretenimento. Não era apenas a vida individual de cada concubino que era roubada, mas também a força social e cultural dos povos de onde vinham. Dentro da própria Roma, a aceitação desse sistema moldava valores e costumes. A normalização de tratar pessoas como objetos de prazer reforçava uma cultura mais ampla de desumanização. O mesmo princípio que permitia a exploração dos concubinos também sustentava os jogos de gladiadores, a repressão sangrenta de revoltas de escravos e outras práticas brutais. Era como se a sociedade inteira tivesse sido condicionada a aceitar que algumas vidas valiam menos do que outras. As evidências que restam dessa realidade são fragmentadas. Arqueólogos encontraram correntes, registros de mercado e até pequenos objetos pessoais que pertenceram a jovens escravizados. Já os textos escritos da época quase sempre mencionam os concubinos de forma vaga e eufemística, reconhecendo sua existência sem revelar os detalhes mais cruéis. É no silêncio das fontes que percebemos a profundidade da violência, uma história escondida nas entrelinhas. Esse conjunto de práticas e valores deixou marcas na própria ideia de poder em Roma. Ao aceitar como normal a mercantilização de corpos e a exploração de vulneráveis, o império construiu sua grandiosidade sobre bases de crueldade sistemática. O impacto, portanto, não foi apenas individual ou familiar, mas civilizacional. A vida dos concubinos masculinos da Roma antiga revela um dos capítulos mais sombrios da história do império. Esses jovens foram reduzidos a mercadorias, moldados para satisfazer desejos e exibir status, e condenados a viver sem identidade própria.
Embora suas vozes tenham sido silenciadas, as marcas de sua existência ainda ecoam nas ruínas e nos registros fragmentados que chegaram até nós. Lembrar dessas histórias não é apenas olhar para o passado, mas também refletir sobre o presente. A Roma que celebramos por suas conquistas e obras de engenharia também foi uma sociedade que institucionalizou a exploração em níveis brutais. Essa contradição nos obriga a questionar como civilizações podem alcançar grandeza ao mesmo tempo em que escondem horrores. Mais do que vítimas esquecidas, esses homens representam um alerta. Eles nos mostram até onde o poder pode ir quando vidas humanas são vistas apenas como objetos. Também nos lembram que a resistência existe mesmo nos cenários mais hostis, seja em um olhar de solidariedade, em um gesto de apoio secreto ou na simples determinação de sobreviver. Ao revisitar essa realidade, honramos não apenas a memória dos concubinos, mas também a de todos os que sofreram sob sistemas que transformam pessoas em coisas. Reconhecer sua humanidade é um passo essencial para garantir que práticas de exploração, em qualquer forma ou época, não sejam ignoradas ou justificadas. E agora, eu quero ouvir você, e depois de conhecer essa parte esquecida da Roma antiga, o que mais te surpreendeu? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos continuar essa conversa. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal, isso ajuda muito a manter vivas histórias que raramente são contadas.